sejam muito bem-vindos. Eu estou muito, muito feliz de bater esse papo com vocês. E a ideia, eu queria muito que vocês contassem um pouco sobre essa trajetória, né, para quem está nos ouvindo aqui e está chegando por aqui. Hoje a gente vai falar sobre essa jornada das pessoas do empreendedorismo dentro, né, da beleza limpa, dentro da moda mais consciente, do designer mais consciente. E aí, sejam bem-vindas. Como que vocês eu queria que vocês contassem um pouquinho de vocês, né, porque para quem está nos ouvindo aqui, como que pode se inspirar nessa jornada maravilhosa que vocês têm. Bom, Cris, Obrigada, primeiro, Cris. obrigada pelo convite. Também sou fã, né, de todo esse movimento do Laces. Minha jornada começou, bom, sou publicitária, foram muitos anos de agência, bem, né, atendendo multinacional, aquela coisa bem clássica de uma agência de publicidade. E aí eu tive uma questão familiar, minha mãe, meu pai tiveram câncer, inclusive câncer de pele, que me fez repensar, assim, a minha vida, tipo, peraí, o que que eu estou fazendo aqui? Eu preciso me orgulhar, preciso fazer alguma coisa, preciso ajudar, me ajudar. E aí comecei a pesquisar, falei, quero trabalhar com sustentabilidade, com coisas conscientes, o que que eu passo em mim. E aí a gente não percebe, né? A gente se preocupa com o que a gente come, aí tem o movimento do slow fashion, mas e o cosmético que a gente usa todo santo dia? Muitos. A gente passa muito cosmético, né? Higiene pessoal, tal. Assim, tudo isso vai para o nosso organismo. Eu falei, preciso pensar sobre isso, né? Eu me alimento bem, mas eu estou aqui, ó, absorvendo em cada célula do meu corpo, absorve no meu organismo, né? Então a gente está falando de regeneração, nossa pele é o nosso solo. Então, como que a gente está nutrindo esse nosso solo, essa nossa pele que é tudo, né? E eu comecei a pesquisar, eu sou pesquisadora, 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 e comecei a minha jornada a pesquisar marcas de beleza conscientes, sustentáveis, naturais, que causassem menos impacto para mim, né? Primeiramente, e para o resto, né? E aí eu comecei essa jornada, consegui ajudar aí as pessoas a escolherem, as marcas, aí também comecei a pegar. Bom, eu sou publicitária, estrategista, e tem um monte de marca aparecendo por aí. Como é que eu junto tudo isso, né, para ajudar essas marcas também a conseguirem crescer nesse mercado, que você, melhor do que ninguém, sabe que não é fácil, Não é né? fácil, tem muitos desafios. É, E você, Flávia, me conte um pouco da sua jornada. Bom, primeiramente, obrigada. Sou fã também da Laces, do seu trabalho. Fico muito feliz de estar aqui. Obrigada. Então, contando um pouquinho, e aí eu queria voltar lá atrás. A minha jornada tem muita relação com a minha educação. Então, eu falo assim, uma questão que me influenciou muito no que eu sou hoje, em toda a minha carreira, foi a minha mãe obrigar eu e meu irmão a fazer trabalho social desde criança. E Que ela falava, legal. isso faz parte da educação. Então, assim, desde criança a gente participava com ela, ela era enfermeira, mas nós fomos a várias realidades diferentes. Era orfanato, lar dos velhinhos, um hospital, para as pessoas de rua. Então, isso, a longo prazo, fez muita diferença. Quando eu era mais velha, quando eu estava ali na época da faculdade, tudo, comecei a questionar, mas, poxa, eu vou lá, dou sopa, depois eu volto, eles estão lá de novo, isso é muito chato, o Brasil não cresce e tudo. Então, comecei a ter aquele olhar crítico. E aí o meu trabalho tem muito essa questão de trabalhar com mulheres e jovens para geração de renda, para uma transformação que é pessoal, é profissional. E outra foi a minha ida à Amazônia com 15 anos de idade. Uau, que demais. Então, eu tive um professor, um projeto, na verdade, do Colégio Objetivo na época, que era a Escola da Natureza. Eram 7 dias navegando Rio Negro e Solimões, descendo na floresta, estudando a floresta, tudo era estudo. E outros biomas também, eu fui para todos. Que legal. Então, teve Cerrado, Mata Atlântica, enfim, a Escola do Mar e a Escola da Natureza, que era na Amazônia. E isso foi muito transformador. Ali, eu falo, eu já me tornei ecochata, porque eu era novinha e eu já tinha um olhar bem diferente para a questão do lixo, enfim, até da alimentação, da natureza, de como as pessoas tratavam a natureza.
E aí eu cresci com essa paixão também pela Amazônia, pelas belezas da floresta, fiz vários trabalhos na faculdade. E quando eu entrei no mestrado, em 2004, na Universidade de Brasília, eu estava buscando novos materiais para o design, para a moda, e eu tive um encontro com o Laboratório de Tecnologia Química, e eles estavam desenvolvendo novos polímeros naturais, que era a borracha, que era do látex, para levar esse material, essas tecnologias, de volta para comunidades na Amazônia. E aí eu comecei a trabalhar com esse material e na hora que eu entendi a grandiosidade desse projeto, falei, aí foi um clique. Falei, essa sou eu. Essa vai ser minha carreira e eu vou ensinar mulheres e jovens na floresta. E aí pronto, aí eu segui. Aí, então foi ali eu comecei a pesquisar o material dentro do laboratório, eu tive essa imersão, tive uma colaboração muito grande com os químicos, assim, com aquele time de questionar alguns produtos que faziam parte da borracha e de conseguir mudar eles. Depois de masterizar isso, então hoje eu falo, eu sou quase uma química nessa área de Sim. borrachas naturais. E depois voltar para as comunidades, né? Além de desenvolver todo um trabalho de design com esse material que é maravilhoso, e outros. Aí eu fui evoluindo para outros materiais também, e eu sou apaixonada por materiais, e enfim, então essa é a minha jornada, sempre buscando em todos os projetos esse DNA da sustentabilidade, materiais que tenham o menor impacto negativo e o maior impacto positivo para o meio ambiente, para as pessoas. Que é super importante, né, porque eu acho que a gente voltando um pouco, né, cada um tem o seu despertar, né, de como se conectar mais a essa no fundo é a nossa raiz, né, como brasileiro que somos, né, com tantos biomas, com tanta diversidade, tanta, tanta oportunidade de criar formas. E aí eu fico às vezes me perguntando, né, por que será que a gente não tem uma escola da floresta, uma escola da natureza, desde pequenininho, né? Nossa, faz muita diferença, Pois é, ter a oportunidade de né? conhecer o bioma, os nossos biomas, valorizar, né, despertar para isso, né? Melissa, me conta um pouquinho, você estava, eu adorei esse nome, né, 1320 Hub, e a gente estava falando, né, sobre, adorei você falar um pouco sobre nossa pele ser a nossa terra, né, e eu acho que esse nome vem muito a calhar, né, a gente entender um pouquinho sobre todos esses seus projetos, se quiser contar um pouquinho, um pouco de cada um deles, e o que significa 1320 Hub. 1320 é uma frequência de sintonia de todos os seres, dos seres com a natureza, com o planeta, com a galáxia. Então, entender que estamos todos conectados, que está tudo conectado, e o que a gente faz, todas as nossas escolhas impactam o todo. É o coletivo mesmo, é entender que é o fluxo, está no flow, né? Tem chuvas secas, ventos fortes e calmos, e tudo que eu faço aqui impacta ali. Eu acho que quando a gente entende que tudo que a gente escolhe vai impactar uma outra vida, ou o planeta, ou o animal, o mar, a gente fala assim, opa, peraí, que escolha eu estou fazendo, né? É o coletivo mesmo, que eu acho que isso é importante. E esse coletivo me fez todos esses outros projetos, né? Que aí eu tenho um monte. Eu gosto de projetos de impacto, que impactam positivamente, né? Que trazem educação. A gente, né? A Flá trouxe essa história da educação do berço. Na minha casa também. Na minha casa a gente era muita fruta, não tinha refrigerante, tinha algumas coisas bem Aham. saudáveis. Então, assim, pensa, minha mãe é alemã, então já tinha essa coisa bem saudável na minha casa, a gente tinha sítio, sobremesa era cana de açúcar, sabe? Com nozinho de cana de açúcar. Então, assim, isso acho que já estava também nas minhas células aqui, para quando eu resgatar, eu falei assim, pô, isso faz sentido ir por esse caminho também, né? E os projetos hoje, basicamente, o foco é beleza e bem-estar. Acho que é fundamental, né? Como isso que a gente falou, a gente se alimenta pela boca, pela pele. Se a gente pensa tanto no que a gente consome como alimento, a gente tem que pensar sim o que a gente consome como alimento do nosso organismo pela pele, né? Então, acho isso fundamental
E então o meu foco, os meus projetos vão por esse caminho, né? Aí recentemente veio Viva Meríndia, que é uma parceria, então hoje em dia meus projetos são em parceria. O Viva Meríndia, ele apareceu aqui no final de 2024, parceria com uma indígena, né? Ou, na verdade, ela não é exatamente indígena, mas ela trabalha, ela é uma indigenista há muitos anos, foi casada com indígena, tem filho indígena, e ela falou, Mel, vamos fazer um projeto, eu quero trazer os povos indígenas, essa junção, né? Esse diálogo de indígenas com não indígenas, a gente entender que a gente tem muita coisa para aprender com eles. Eles estão aqui, eles são, né? O futuro é ancestral mesmo, né? Eles têm conhecimentos e sabedorias que a gente não tem, né? A gente tem outras coisas que eles também não têm. Então, a troca é fundamental. A gente tem que ouvir eles, tem que ter esse diálogo. E a gente trouxe 13 povos indígenas no final de 2024 para juntar com toda essa parte cultural, com diálogo, com roda de conversa. Então, o Viva Meríndia é esse encontro, né? Essa troca que é lindo, 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 assim, maravilhoso. E valorizar, né? Porque às vezes também toda aquela arte indígena, né? Às vezes acaba sendo muito negligenciada, né? Como artesanato, e eles são artistas de fato, né? Eu acho que tem coisas que eles preparam, cada um com a sua identidade, trazendo muito essa identidade da floresta, dos animais, né? Eles têm uma relação com a natureza completamente diferente, né? Eles sabem que eles são natureza, e esse olhar para a natureza é tão bonito, né? Que eles têm. E não é o extrativismo, não é o extrair para ter o benefício, é uma troca constante também. E na beleza, né? Os ativos amazônicos e dos biomas brasileiros também são tão valorizados. Então a gente tem que aprender com eles, normalizar, né? Eu acho que é essa mistura, normalizar o convívio de indígenas com não indígenas, é entender que tem uma troca riquíssima, né? Não ter essa objetivação, essa objetificação do indígena, essa coisa meio exótica. Não, vamos normalizar esse convívio, né? Então, Viva Meríndia é isso. Aí a gente tem, eu tenho o Camarim Consciente, que também é para trazer essa conscientização desses resíduos. Você trouxe aqui para um nível do salão de beleza, né? Toda essa toxicidade, tem nos camarins também, né? E trazer essa coisa mais humanizada, também de ser um camarim de moda, de desfile, de produções audiovisuais, também saudáveis como relações humanas, né? Então eu vou me enfiar em todo. Aí agora eu tenho aí o projeto com a Flávia também, né? Então eu presto atenção no que vai fazer um impacto, que faz sentido para mim. Eu falo, tá, acho que faz sentido eu investir meu tempo aqui nesse projeto também, né? E eu fico feliz, assim, de estar fazendo coisas assim, eu acho que é importante a gente trazer esse pensamento. Às vezes eu fico pensando, né? Quando a gente monta uma empresa, e aí vocês duas podem trazer um pouco desse desafio do dia a dia, né? Quando vocês chegam para dar uma consultoria, ou para fazer uma parceria, ou você desenvolver um projeto, né? Qual é o principal desafio que vocês encontram? Porque eu acho que a gente foi, né? Sendo a sociedade foi se desenvolvendo com apenas o olhar né? Se a gente fosse falar do ESG, só o da governança no sentido capitalista, no sentido da geração de lucro, né? E a gente não pensa nos dois outros pilares, né? Acho que hoje está se reestruturando, está se começando a pensar, mas no olhar de vocês, né, através do designer, através de entender o material que você está usando, porque quando a gente faz economia com a floresta, né, quando a gente faz esse traço, né, de trazer a possibilidade de pegar um material ali, uma matéria-prima, né, no meu caso um cosmético, pensar no ingrediente da floresta, você está de alguma forma fazendo com que aquela floresta fique em pé, porque as pessoas que moram lá têm a condição de viver no espaço que elas escolheram nascer, que elas escolheram estar ali fazendo todo o seu comércio, e aí você também preserva dessa forma, quando é algo sustentável. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da vivência de vocês, de pensar, né, desde o design, qual a importância disso e quais são esses desafios. Os desafios são amazônicos. Amazônicos, distantes. Desse tamanho. Maravilhoso. Então, acho que um desafio é justamente as empresas pensarem nisso só mais tarde,
Mesmo assim, claro, hoje temos empresas que estão fazendo essa transição, e isso é muito importante, né, para formas mais sustentáveis, limpas de trabalhar. Mas hoje as novas empresas já não têm mais desculpa. Eu falo, gente, eu vou ao desfile para ver mais roupinha na passarela, eu quero ver inovação. E onde está essa inovação? Não tem inovação sem sustentabilidade. Sim. Quem inova mais do que você? Sabe? Não tem inovação em cosméticos se não tiver sustentabilidade. Para mim, as coisas estão Atrelado. atreladas. Não dá mais para fazer mais do mesmo. Sim. Né? Então, acho que essa mudança de mentalidade é um grande desafio. Já melhorou muito quando comecei a trabalhar, quer dizer, há mais de 20 anos já. Era quase que eu sozinha. Hoje a gente já tem, né, muitas pessoas, muitas empresas buscando né, com esse olhar, já com esse DNA. Então, acho que para os jovens não tem mais desculpa, né? Que legal, né? Que bom que os né? jovens vêm com essa cabeça mais evoluída, vamos dizer assim, pensando num banquinho com os 3 pilares de fato Exato. equilibrado, né? Não, se fosse um banquinho, eu sempre falo né? Se fosse um banquinho, era sempre só um pilar, né? Porque os outros 2 eles estavam completamente sem pensar, né? Era o lucro pelo lucro sempre, Sim. e é um desafio. Que ainda para a gente trazer um produto novo para a indústria, colocar uma nova produção, uma inovação, a indústria que já existe tem muita dificuldade em aceitar, em abrir espaço para o novo e falar assim, mas eu vou parar o maquinário aqui para você trazer uma coisa nova, já começa aí. E aí vai ser mais caro do que isso que eu já venho produzindo, que é muito mais barato. Então, tem toda essa questão de valores valor e valores, né? E quanto Que mais usar, né? Que tem que acontece no ser cosmético um pouco, pegada. né? Quanto mais as pessoas, quando a gente começou lá atrás, não tinha disponibilidade de matérias-primas, né? Por incrível que pareça, o Brasil com tanta possibilidade, né, de ingredientes, a gente não consegue ainda, né? Não conhece tudo que a gente tem de potencial. Com Né? certeza. Então, eu imagino que na moda e Mesma no coisa na design é a área de mesma coisa. materiais. Inclusive, eu criei o braço B2B da Flávia Amadeu. Antes era só Flávia Amadeu, hoje tenho a Amadeu, que é a Amazonia Materials and Design United, para atender o mercado B2B, para linkar esses materiais para outras empresas, desenvolver produtos mais sustentáveis para outras empresas. E daí também nascem as unhas. Ah, legal. Então, é isso. Foi uma solução para fazer essa ponte e as empresas poderem achar outros caminhos. Outros caminhos. Né? E você, Melissa? Divulgar tudo isso, né? Porque em 2018 eu lancei o Slow Market Beauty, que foi o primeiro evento de beleza consciente do Brasil. Né? Depois de ficar 2 anos ali mapeando o que está falando sobre isso no Brasil, eu falei, bom, legal, foi o momento certinho de lançar. De lá para cá, ainda mais depois da pandemia, né, a quantidade de marcas, ainda bem, né, são muitas marcas hoje de beleza consciente brasileiras, assim, ó, sei lá, mais de 1000, né, desde as pequenininhas, as micro, startups, até marcas que já foram, bom, a própria Care foi comprada pela Granado, então assim, tem de tudo, né, desde aquela pequenininha que ainda é artesanal, até uma marca que foi comprada pela indústria, por um grande grupo. Muita coisa aconteceu e, assim, muitos cursos de beleza. Aprenda a fazer o seu cosmético natural. Legal. Mas como que você vai se diferenciar? Como é que a gente vai falar isso? Né? Como que você vai ter esse DNA desde a sua fórmula até todas as ações mesmo do seu SG e ter dinheiro e ter lucro com isso? Sim. Porque a empresa também não é sustentável se não tem lucro. A gente tem que pensar nisso também, né? Então, o 1320 Hub eu trago, né, essa parte de estrategista, do planejamento, para entrar, chegar nesse DNA, se está tudo certinho, qual é a escolha de matéria-prima, de fornecedor, se o discurso está correto, se está redonda a empresa para ela poder crescer mesmo e ter lucro, né? Porque é isso, uma empresa precisa ter lucro.
Então, como marketing, assim, a empresa tem que estar redondinha, ela tem que pensar em tudo, ela tem que ser transparente, né, tem que pensar em toda a cadeia, em tudo que ela impacta, da onde ela pega. Toda a E aí cadeia a de gente tem valor. até parceria com o escritório de advocacia, que pensa em repartição de benefício, que coloca tudo certinho, a empresa correta. Porque eu acho que hoje em dia o consumidor também pesquisa, né? Tem que repensar até os modelos de negócio. Todo modelo de negócio. E tem o desafio também da escala e a não escala, e a mini escala ou a média escala. Onde que eu estou com o meu negócio? Acho que são várias formas de se repensar os Sem dúvida, negócios sem dúvida. É um agora. mercado assim, né? Estava até trazendo alguns dados aqui, né? O mercado da beleza limpa, né? Que é o Clean Beauty, é 3% do mercado global, né? Que representa 22 bilhões de dólares. Só que assim, nos próximos anos, até 2028, ele vai crescer 13%, que é mais do que o mercado convencional. Só que assim, eu acho que a gente tem muito, muito a fazer ainda, né? Porque tem o desafio do consumidor, entender os rótulos, entender as empresas, a nova geração já entende, né? Já é digital nesse movimento, né? Já é nativo digital, nativo ecológico, eles já têm isso com o seu mindset, né? Buscando. Só que tem. É como se. Às vezes eu sinto como se a gente estivesse numa torre de Babel, assim, muitas línguas sendo faladas, né? Muitas vezes as empresas fazem pelo marketing, não pelo propósito. Então, assim, cada vez mais eu acho que a gente tem que falar, Ação, né? educar. Conscientização. Exato, porque uma vez que a gente conhece, né, eu falo, o conhecimento ele é quase uma catraca, né? Você ultrapassa ele, é difícil. Se você voltar atrás, você até pode voltar atrás, mas fica o pica-pau ali na tua cabeça, tipo, por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Por que que você fez isso, né? Porque de fato, uma vez que você sabe que você impacta o meio ambiente comprando algo que não tem toda essa trilha pensando desde da matéria-prima até o produto final, você fica ali, você tem uma autocobrança, né? Não, Eu e acho acho que também quando o consumidor entende, né, os conceitos, primeiro, espero que não aconteça, né, meu trabalho é que não aconteça uma tragédia, uma coisa triste para mudar essa conscientização. Não, quero mudar porque eu sei que é melhor. E infelizmente a gente ainda tem os grandes indústrias, grandes marcas que gostam dessa confusão, o famoso greenwashing mesmo, que não querem que você entenda porque eles não são conscientes, eles não são limpos, não são naturais. Então, quanto mais confuso você ficar para eles, é mais interessante, né? Tem muito do natural, do vegano, é vegano é saudável. Não necessariamente, né? Às vezes o vegano tá cheio de químico que é nocivo, que é ruim. Aí você tem um produto que fala, esse produto é 100% vegano. Ou ele é vegano ou ele não é vegano, né? Não existe meio vegano, né? Eu brinco, eu falo, não tem ligeiramente grávida. Ou você está grávida ou você não está. Ou o produto é vegano ou ele não é, né? Então, assim, o consumidor tem que pesquisar, né? O brand mantra do 1320 Hub é respire, pesquise, escolha. Primeiro você respira, calma, né? Vai com calma, pesquisa mesmo. O que você está consumindo, de que marca, vai atrás da história, né? Pesquisa. Essa fase é gostosa também, né? Tipo, olha que legal, você descobre marcas novas, ingredientes novos, é gostoso esse processo da pesquisa. Aí você escolhe, pô, isso faz sentido para mim. E aí é um consumo mais consciente. Aí as empresas que por enquanto estão fazendo um greenwashing também vou começar a pensar, falar, opa, estão pesquisando, eu acho que eu tenho que começar também a agir diferente, porque o consumidor tem um poder total, De mudar. né? Ele tem um poder, nós temos o poder, né? Cada Olha, um de nós. um desafio, né? Porque nessa sociedade que a gente vive, onde tudo é muito rápido, né? A gente vê cada vez mais as pessoas desconectadas com aquilo interno, com seus valores, com a sua forma, né, de viver. É muito fácil você se atrelar aí a horas de mídia social e consumismo, no fundo criando uma ideologia dentro da sua cabeça que muitas vezes não é a sua narrativa, não é a narrativa que veio da sua família, né, que foi exercitada ali, mas a gente se perde em tudo. Então, eu acho que assim,
é um mantra de fato, né? Respire e aí pesquise, e acho que isso é uma ótima dica para todos que estão nos ouvindo aqui, porque é isso, de fato, a gente precisa olhar, né? Precisa pesquisar e precisa de fato ver se tem ressonância, né? Aquela empresa. Às vezes é uma grande empresa que legal, ela está fazendo produto vegano. Ótimo, que bom que ela está falando sobre isso, e isso propaga para mais pessoas, porque a voz dela, eu acho que um dos desafios que eu queria até que vocês contassem um pouco, que é algo que eu sofro muito no meu dia a dia, é esse varejo que a gente tem, que não entende muito o que a gente é. Né? Eu acho que assim, você comercializar o seu produto, né? Aliás, olha, hoje eu estou aqui com esse designer de joias orgânicas, que ela, ó, todas de joias, de unhas e tudo, para quem está nos vendo. Né? Então, assim, você vê que pode ser uma coisa com um designer incrível, né? Um anel super premiado, que é incrível, né? Uma pulseira, vou até tirar aqui para vocês verem que legal que é isso, de látex da Amazônia, né? Que a Flávia faz essa joia, e olha que demais isso aqui, né? Super legal. E a joia ela se torna tridimensional quando você veste. Vou contar uma Então curiosidade. conta, por favor. O anel vem daqui? Zero desperdício. Daqui vem anéis, vem pingentes, vem brincos. Que maravilhoso. Então, eu trabalho desde sempre essa coleção, que é uma linha, na verdade, sempre foi olhando para o melhor jeito de cortar, o melhor aproveitamento da manta, o melhor aproveitamento desse material tão precioso que vem lá da Amazônia. Design, o design é pensar em processo, é pensar holisticamente do material ao produto final, ao mercado, como que ele volta para a natureza, é tudo, né? Então, tem essa brincadeira. E também, antes nos falava em inclusão, quando eu comecei a trabalhar, mas eu sempre pensava assim, como que eu vou comunicar que esse produto veste vários corpos? Então, legal, eu falo, verdade. onde ele fica bom em você, onde ele está confortável, é onde ele é. Aí, cada peça você pode usar de vários jeitos, pode combinar, enfim, a ideia é essa também. Agora, como que vocês pensam, assim, eu vejo pelo mercado de cosmético que eu vivo, assim, como é difícil, né, esse varejo, onde as pessoas acham, primeiro desafio, achar vocês, me achar, esse é o primeiro desafio, né, aí depois valorizar e depois o custo disso, né, e quando a gente vai para o mercado, né, o varejo, o próprio varejista não entende muito o que a gente é, né? Então ele quer que a gente pague a comunidade, a matéria-prima, enfim, tudo isso com o mesma prazo de pagamento que normalmente 120 dias para retornar esse valor. E aí não dá para a comunidade, às vezes você tem que pagar ela à vista, ou às vezes em 35 dias. Então, assim, como que é para vocês nesse dia a dia, né? Tanto de orientação, talvez, das empresas e através das feiras, né? Dos encontros que você faz. Como tá isso hoje no dia a dia, assim, na prática do varejo, né? Quando você vende as suas joias, aonde está sendo vendido? Como que vocês fazem essa dinâmica? Continua sendo um grande desafio, né? Principalmente quando se fala de materiais que vêm da Amazônia, que vêm de outros, né, de comunidades. Eu falo assim, eu tenho muito cliente, até internacional, que me busca para eu trazer um material sustentável para ele, mas ele quer pagar o preço de China. Ele quer uma qualidade da China, que é assim, que é o industrialzão. Sim. Não vê aquele diferencial da comunidade, do artesanal, que apesar de, nossa, a gente conseguiu um padrão, mas é um material feito à mão. Então tem uma variação de espessura, por exemplo, de uma para outra. Sim. Então é sempre um desafio, ainda é um desafio do cliente querer aquele padrão industrial para um produto sustentável, um preço industrial,
para um produto sustentável. A boa novidade, ou o outro lado da moeda, é que hoje a gente já está conseguindo implementar alguns processos industriais com sustentabilidade, e aí eu tenho o exemplo das unhas biodegradáveis, que já é um material produzido industrialmente, que a gente já conseguiu escala e que é totalmente biodegradável, já passou até por certificações internacionais de biodegradação. Então, aí a gente já está conseguindo não ter o mesmo preço, digamos, o mesmo custo, mas já temos um produto brasileiro com E isso foi uma longa jornada também, uma né, de longa pesquisa, jornada. porque hoje, Sim, por exemplo, quem usa, né, nos salões, nos espaços de beleza, essa unha normalmente ela está atrelada a muitos ingredientes químicos, né? sim, E é legal, eu achei muito interessante, essa unha é 100% biodegradável, né? sim. E explica um pouquinho para nós. Então, esse projeto nasceu desse incômodo da Tiger Taylor, que é uma modelo e empresária inglesa, de usar unhas e falar, gente, mas eu estou jogando todo esse material no lixo lá fora. Elas usam muito as unhas postiças, né? Eu jogo todo esse material no lixo, imagina o impacto disso. E aí ela veio para mim, Flávia, será que a gente consegue uma solução? Então, eu amei desde o início essa ideia. Eu falei, gente, você é uma gênia. Eu nunca. Realmente é um material, quer dizer, são acrílicos, plásticos, fibra de vidro, materiais que não são recicláveis, o nosso e não são biodegradáveis. Pior ainda, né? Então, foram aí 2 anos e meio de pesquisa, desde essa conversa até eu encontrar uma solução. Encontrei no Brasil um parceiro que é a Bioeco, que hoje produz essas unhas. E junto com a Bioeco nós desenvolvemos toda uma pesquisa, tanto de design mesmo, do design das unhas, né? Não foi só uma cópia do que já existia no mercado, mas teve todo um estudo de como fazer essa unha parecer natural, Natural. e ela parece muito natural. E e também trazer essa solução não só para as unhas, mas para o estojo, para as embalagens, todos os aspectos aí do produto. E eu achei interessante também uma outra característica que, assim, às vezes hoje tem uma onda, né, do não uso unhas mais naturais, Sim, justamente porque a gente sabe a toxicidade do do esmalte, por exemplo, esmalte, né, tanto exato. para quem aplica, né, você individualmente, como do ambiente que, É, né, e eu acho muito legal porque esse é um acessório de moda, né, vocês mesmos exato. estavam aqui antes da gente Troca. entrar, trocando a cor da unha, e eu achei muito interessante isso, porque também é aquela coisa de não encostar na sua pele é algo tóxico. Então, assim, a Exato. possibilidade de você ter essa coisa do design, né? De você Uhum. poder estar moderna, estar usando uma unha colorida, sem ter o esmalte ali Exato. intoxicando seu corpo, né? E tem gente que tem Exato. muita alergia, né? Eu Que não não pode sabia usar disso. mesmo, né? É verdade. Exato. E Eu aí não é uma sabia história, você pode disso, brincar. de que tanta gente tinha alergia. Agora as pessoas Muita. estão vindo e falam, nossa, amei, porque eu Posso tenho muita usar. alergia, agora eu posso usar. Ou profissionais de saúde ou da área de alimentação que também não podem estar com as unhas feitas, mas elas podem usar as unhas bio, porque ela pode ser colada com adesivo, né? Uhum. Ela vem com adesivinho ali, e aí ela pode estar linda para um jantar, uma reunião. Depois tirar, Maravilhoso. colocar de volta na caixinha, porque elas também são reutilizáveis. A ideia é essa, que elas sejam reutilizáveis. Elas também têm o refil para colocar no Não, estojinho. muito legal, muito legal. Depois a Então, gente vai colocar o link aí para vocês conhecerem, quem quiser. E aí eu queria, Melissa, que você falasse um pouquinho do papel da inovação, né, dentro dessa questão do cosmético, né? Como que você vê isso, né? Porque a gente está falando justamente de estudo de materiais. Você vê uma inovação trazendo esse olhar para o cosmético, mas inovação dentro da beleza limpa? Sim, eu quero pegar antes só Um um negocinho gancho, vamos lá. do varejo, que eu acho que é super importante, como a gente coloca, né, um cosmético limpo dentro de um varejo, a gente tem que falar com o consumidor final. Se ele não entender e não procurar, não chegar numa prateleira e escolher,
não adianta a gente abrir porta, porque eu já fiz isso com marcas. Falei, olha, eu vou colocar o seu produto dentro dessa loja. O que você está fazendo, né, como marca, né? Como que você está se comunicando com o consumidor para ele desejar a sua marca? Né? Tudo no fim, tudo é um branding, né? Na vida, tudo é um branding. Então, como que a marca está se comunicando e como que todos nós nos comunicamos com o consumidor final, com quem vai fazer essa escolha, fazer essa compra, para ela começar a procurar, porque é o que gira, porque não adianta estar no varejo se ele ficar parado na prateleira, porque aí o varejista não vai comprar mais. Né? Então, acho que o nosso trabalho é essa conscientização cada vez maior, né? De falar, pô, isso é bom para você, isso é saudável, isso é bom. E aí, uma pergunta que sempre me fazem, mas é mais caro, né? Falei, vai comprar um produtinho, um skincare em qualquer farmácia que é importado. É caríssimo. Né? Então, assim, primeiro, não acho mais caro, eu acho que ele tem um valor do mercado, eu acho que cosmético é um bem, né, que é valorizado, porque é mesmo, e a gente está falando da saúde. Então, como não é caro, né? Você está falando da sua saúde, você vai usar um baratinho, cheio de químico que vai te causar problema, ele não é barato, ele é caro, porque ele traz ali uma consequência ali maior. Né? Eu acho que uma coisa que é legal a gente, dentro desse ponto, é mais caro porque ele não é porque ele tem na verdade, quem produz está ganhando mais dinheiro. Ele é mais caro porque normalmente tem o que eu falo que até a gente tem uma transparência nos nossos cosméticos, que é o índice de naturalidade. Quando você compra, às vezes, um cosmético convencional, primeiro, muitas vezes ele não tem a quantidade de ingredientes ativos ali, ativos naturais que fazem bem para sua pele, para o seu cabelo, para o seu couro cabeludo. Eles estão ali 0,001% muitas vezes, e um monte de ingredientes derivados fósseis ali. Então, baratos, assim, baratos. Porque uma matéria-prima barata, né? Exatamente. Uma produção em escala também que barateia, né? Do que uma produção menor, em menor escala, com ativos puros. Não então, a tem concentração ali de ingredientes que fazem bem para você é muito diferente do que a gente encontra muitas vezes na indústria convencional, que ela está preocupada com a performance ligada à maquiagem, né, aquilo que vai te fazer bonita naquele momento, mas não a funcionalidade, que é aquilo que vai te trazer um elemento muito importante, que é saúde para sua pele, saúde para o seu cabelo, saúde para o seu couro cabeludo. Então a gente está falando, na verdade, não deveria ter comparação, e esse é o nosso desafio ali no varejo, né? A gente tudo bem, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar no futuro, mas hoje a gente tem a consciência, como a Mel falou muito bem, sobre a nossa pele, o nosso maior órgão, a nossa terra fértil, que é essa nossa pele aqui que cobre o nosso corpo, e tudo que a gente coloca, né, ali dentro daquele cosmético, não basta só você ver a performance, né, mas o que está dando a performance naquele cosmético. Então, assim, concordo com você, acho que conhecer, fazer com que o consumidor entenda o valor daquele ingrediente, né, acho que essa é a minha batalha, a nossa batalha, né, de falar, que você pode ter um anel que tem um design incrível e, além disso, contribuir com a comunidade que está lá na Amazônia, aprendendo um ofício, né, além do que ele já tem, fazendo uma coisa com um designer incrível, assim como um cosmético. Quando você coloca um cosmético na tua pele, no seu cabelo, eu falo que é alimento vivo no potinho, é quase como se você estivesse alimentando e nutrindo a sua pele, né, o seu cabelo. Então é sobre isso, é sobre valores, né? É sobre você de fato entender que aquela escolha de consumo, ela de fato, ela pode fazer a diferença no futuro do planeta, no futuro da sua vida. Porque quando você compra uma coisa baratex, baratinha ali, tá ok, você está economizando, só que será que aquilo lá na frente não está intoxicando o seu corpo, sendo um disruptor hormonal, sendo algo que vai te cansar, vai te levar a ter muitas vezes um câncer, né? Deus me livre, vamos bater na madeira. Mas, como a Mel falou, né? Ela despertou a esse universo que hoje ela trabalha no dia a dia dela por uma questão de saúde da família. A gente não precisa chegar nesse ponto. Hoje a gente já tem, por favor, né? Muitas vivências. A gente tem informação, né? Tem informação. E aí voltamos na inovação pergunta. Biomaterial, é tecnologia. Entender? Natural não é só
amassar, pegar uma mão, botar no rosto. Não, é usar tecnologia com a Tecnologia, natureza. inovação, pesquisa, todo esse valor também até que você possa chegar, às vezes, num outro valor que o mercado, né, de varejo quer, você tem todo esse investimento, que também é um valor que está ali agregado, né? Com certeza. É isso. Você Biomateriais, é isso, é usar a É. tecnologia para conseguir aumentar a escala, baratear, chegar em mais pessoas, né? Porque a gente tem que atingir a população toda. Sim. Como que a gente chega, né? É tecnologia, né? muito A legal. E inovação é trabalhar com tecnologia. cadeias produtivas mais justas também. É. Né? É todo um Poder olhar, beneficiar né? a É aquilo, é um olhar comunidade. mais amplo sobre só É. o produto que eu estou vendo ali, né? É da onde vem, por que foi feito, o que eu estou contribuindo. Quer dizer, colocar a energia do meu dinheiro, né? Essa energia tão importante que é do nosso trabalho, em algo que contribui para um trabalho colaborativo de uma comunidade, de uma coisa, um olhar mais amplo. Por isso que eu falo que sustentabilidade é um processo holístico. Que legal. Não é só o que está ali que você está vendo, né? Toda a cadeia de valor, que são esses valores intrínsecos ao produto, aos processos que estão ali. E aí, assim, a gente. Como que a gente pode inspirar, né, essas pessoas dentro do mercado da beleza, da moda, do designer, assim, né? Se a gente pudesse deixar aqui para as pessoas algo, né? Claro que é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Cada um tem a sua jornada, mas assim, como que a gente pode aí, para quem está nos ouvindo, trazer um pouco, né, talvez essa vivência que você tem nas empresas, com o que faz despertar essas pessoas para esse olhar de buscar o que eu faço através do meu produto? Tá bom, ele nasceu assim. Muitas vezes não tem esse tripé de sustentabilidade. Mas o que eu posso fazer para ir passo a passo, transitando nessa forma de produção? Como que vocês poderiam deixar uma dica aí para as empresas e pessoas que estão nos ouvindo, tanto como consumidor, como o empreendedor que está nos ouvindo? Quem começa? Eu falo, então, pesquisa, respira, pesquisa, escolha. Respira, tem que pesquisar, a gente tem que entender, ir atrás de solução, ir atrás de parceiros, de material, tem que pesquisar e é gostoso. Porque às vezes a pessoa, estou perdendo tempo? Não. Quando eu faço a mentoria também para as marcas, né, às vezes assim, a gente está nesse mundo, é rápido, a gente precisa resolver, nossa, eu não posso esperar porque eu tenho conta, porque o mês acaba e tem... A gente entra mesmo, é a vida. Como que a gente consegue sobreviver respirando, pesquisando, né? Tendo um pouquinho mais de calma, é pesquisar, né? Porque às vezes a gente dá esse passo, a gente pula essas etapas, porque a gente fica nessa loucura, e aí fala assim, nossa, mas você tem que voltar. Volta 2 casas, sabe aquela brincadeirinha? Ih, não deu, volta 2 casas. Se a gente faz com um pouquinho mais de calma, com pesquisa mesmo, né? Pesquisar cada etapa. Desacelera um pouquinho. E aí você pode ser que você demore uma semana a mais, só que você não vai precisar voltar. Porque se você voltou, você está perdendo muito mais tempo, muito mais dinheiro. Então, é buscar alternativas, sim, é pesquisar e buscar alternativas, porque existe solução para tudo. Sim. Tem Sim, solução para tudo. E nós se temos- conectar, né? Se Exato. conectar com as pessoas que fazem sentido, que estão nessa jornada, talvez como vocês, como nós, que estamos já há algum tempo, a gente se conectar e trocar, né? Acho que essa coisa de viver em comunidade, eu falo sempre uma coisa, que a humanidade sobreviveu por se comunicar, ser comunidade, né? Senão hoje a gente não estaria aqui contando essa história. Então acho que é troca, né? Com certeza. E olhar esse todo, né? Esse todo, para quem já é empreendedor, para quem já tem empresa, olhar se a sua cadeia produtiva pode ser melhor, onde que ela pode inovar, onde que ela pode melhorar nesses aspectos socioambientais. E uma coisa que eu falo, o Brasil tem tantos recursos, tem tantas possibilidades. Por exemplo, o plástico tão endemonizado e a gente tem soluções. Eu falo, gente, a gente tem soluções. Se não existe ainda, vamos fazer para reciclagem, então para circularidade, para
para que esses materiais também voltem para o meio ambiente da melhor forma possível, ou nem cheguem, né? Não tem O mais biodegradável possível, né? não tem um impacto negativo, então é isso, eu acho que é olhar o todo. Tudo isso atrelado Ai, à pesquisa gente, que conexão. conversa mais deliciosa, inspiradora, muito Muito enriquecedor. Espero que vocês tenham aqui, quem ficou com a gente até aqui, a esse momento, que tenha aprendido muito com essas falas. A gente, enfim, né, sempre traz pessoas aqui para que a gente possa trocar muito. Eu aprendi muito hoje e espero que vocês também. Então, eu quero só agradecer vocês. Eu queria terminar com uma frase. Não sei se a Bruna colocou aqui a frase da Mel. Ai, acho que a Bruna não pôs aqui, mas eu li uma frase que eu adorei. Eu vou tentar lembrar, tá? Qualquer coisa Opa! você me corrige. A frase da Mel. Que a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, quando a gente está conectado ao nosso propósito. É mais ou menos assim, não é exatamente assim, mas é mais ou menos assim. E isso disse Perfeito. muito, né? Disse muito para mim, quando eu li essa frase sua, que acho que foi no LinkedIn, em algum lugar que eu li. Eu estava estudando um pouquinho sobre vocês e eu estava lendo isso e eu achei que tem muito a ver com a minha vida, com o que eu tento fazer, né, no meu dia a dia, através da minha empresa, da minha marca. E eu falei, nossa, que legal, né? Quando a gente está conectada com esse fio dos 1320 Hub, né? Conectada com essa frequência do nosso propósito interno, a gente se conecta muito com as pessoas certas, com as empresas certas e com o caminho certo. Então, assim, respira, que é uma das coisas que eu vou sair com esse mantra daqui, porque de fato é isso, para a gente se conectar e cada vez mais conseguir fazer aquilo que a gente veio fazer no mundo, que é ser feliz, que é se conectar com as coisas que fazem sentido para a sua vida. Porque quando também a gente está acelerado e só no externo, a gente não está conectado com aquilo que é a nossa raiz, com o nosso Brasil, com a nossa biodiversidade, com tudo que a gente veio fazer. Não é por acaso que a gente nasceu neste país, neste momento de mundo tão caótico, e o nosso despertar, ele está conectado também a essa raiz que a gente tem aqui do nosso país. Então, quero agradecer muito, e antes de agradecer muito a presença de vocês, coloquei aqui 2 presentes para vocês, quero agradecer muito, né, ao Laces aqui, ó, que vai receber vocês para uma experiência Laces. Obrigada. E aí dentro a gente tem um dos nossos produtos, que é essa experiência Laces, né? O Laces é um hair spa, que desde 1987 a gente faz, né, uma experiência de beleza limpa, com produtos orgânicos, naturais, com toda uma tecnologia da natureza, devolvendo a saúde e bem-estar para o seu dia a dia. E esse produto que tem aqui, que é esse desodorante maravilhoso, né, que é o nosso super queridinho, essa experiência Laces, é um exemplo, né? Eu gosto muito de falar dele, porque assim, ele dura, né, nos nossos banheiros durante 2 anos, sem você precisar comprar um desodorante. Não é a validade do produto, e sim o uso de 2 anos. Aí vai falar que é mais caro. Não, exatamente. 2 anos sem comprar um desodorante, sem descartar, em vez de durar uma semana, 10 dias. Para quem dias... tem alergias a desodorantes igual a mim, não, e a eu embalagem? Já sei que não vai dar alergia. A quantidade de embalagem que você economizou ao longo de 2 anos que você... Exatamente. Ah, maravilhoso. E o Laces tem todo esse pensamento, né, também da logística, né, trazendo todos os frascos. Nosso frasco é biodegradável, de plástico de reuso, com uma enzima que, em vez de levar 200 anos, leva 5 anos para biodegradar. A gente faz compensação de carbono, 30% da nossa matriz energética é de fonte renovável. Então, a gente tenta trazer na prática, que é justamente na prática da ação, né, esse processo de regeneração através da beleza que a gente constrói no nosso dia a dia. Ai, então, obrigada. Quero falar que eu amei, que eu Somos ganhei uma fãs. experiência. Maravilhoso. Então, depois a gente só agenda para vocês. E é isso, gente. Para você que ficou até aqui comigo, com a gente, quero agradecer o seu tempo, a sua paciência. Espero que eu tenha plantado no seu coração, quer dizer, que nós tenhamos plantado em seu coração
para que você não desista, respire e se conecte com o seu coração, que a gente vai reflorestar ele para que a gente tenha a ação de regenerar nessa atitude do seu dia a dia. Espero vocês no próximo episódio, Regeneração por Cris Gios.